Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de NX CAD, onde nós vamos dar sequência à parte de clonagem dos assemblies. E nessa aula eu vou mostrar como desenvolver então um aplicativo que eu mostrei na aula anterior, para que a gente possa estar fazendo cópia dos componentes e da montagem, tá? Inclusive, como vocês podem ver, a tela inicial nada tem a ver com o NX, né? Então, a tela inicial é do software da Microsoft, o Microsoft Visual Studio, na versão 2013. Eu uso a versão Ultimate, mas vocês podem baixar da internet, tem a versão gratuita, a versão Express, pode ser a versão 2012, não tem problema, 2013 só para quem tem Windows 8, né? Eu uso o Windows 7 ainda, então... pode baixar a versão 2012 para o Windows, tá? Porque tem para web e para Windows. Então baixe a versão 2012 Express para o Windows, tá? Que são aplicativos para desktop. Bom, a primeira coisa que eu quero estar mostrando para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou abrir aqui o CMD, que é o Command, é o prompt de comando do DOS, tá? E também vou abrir aqui um diretório de instalação do NX. O que acontece, pessoal? Mesmo utilizando a opção do clone, que é aquela opção de assemblies que a gente utilizou lá, assembly clone, aquela opção também utiliza o arquivo que nós vamos estar visualizando agora através do prompt de DOS, que é o arquivo que traz para a gente a lista de componentes e aonde está cada componente. É um arquivo desenvolvido pela Siemens e ele é um arquivo exe que roda em ambiente de DOS, tá? Aonde está esse arquivo? Está no diretório de instalação do software da Siemens, tá? NX, eu já tenho aqui a versão 10, que está em teste ainda, mas tem alguns erros ainda, e por isso eu não estou colocando em aulas ainda, pessoal, porque a NX 10, mesmo saindo um pacote de correção, ele ainda apresentou alguns erros. Nós vamos estar utilizando, tanto faz aqui a versão 10 ou a 9, eu vou usar aqui, porque a variável de ambiente ela já foi setada para o NX 10, tá? Eu já vou falar sobre isso também. Então, nós vamos aqui no diretório UGI, e aqui nós temos um arquivo, ele é um executável, tá? Eu poderia colocar aqui para organizar por tipo, mas eu também posso digitar aqui, ó, ugpc.exe, tá? Então, esse arquivo aqui é que nós temos que acessar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou ter que sair daqui, é o ugpc.exe, tá? Então, vou sair daqui para poder pegar o caminho completo. Vou copiar aqui. E aqui no ambiente de DOS, vou dar um CD, botão direito do mouse, colar. Para ele entrar aqui nessa pasta do UGII. Certo? Bom, se a gente fizer o seguinte, o gpc barra interrogação. Opa, o gpc... O que está errado aqui? Contra barra... .exe. Bom, aqui se eu digitar então o gpc e der um enter, ele vai mostrar para a gente aqui as formas de usar esse exe, tá? Esse executável. E uma delas é o help, né? -h para detalhar o help. Então eu vou colocar aqui o gpc -h. E aí ele vai mostrar, deixa eu puxar aqui, vai mostrar uma lista de parâmetros para a gente utilizar, tá? Um dos parâmetros é a parte 1 e parte 2. Aí diz que o argumento especifica um ou mais arquivos, tá? Que vão produzir a lista, seja de componentes ou seja de partes que ele tem ali. Esses argumentos todos eles são opcionais, tá? No nosso caso, nós temos uma montagem. Então, eu vou pegar aquela montagem que está aqui na aula 116. Então, esse aqui é o caminho, ó, certo? Vou dar um copy aqui. Posso dar um Ctrl C, também funciona, tá, pessoal? Estou usando o mouse aqui para que vocês visualizem o que eu estou fazendo. E vou colocar aqui, ó, o GPC. Aí, vou dar um colar aqui. No DOS eu não posso fazer Ctrl V. O GPC. Indiquei o diretório, né, onde está, e agora eu vou colocar aqui contra barra e eu vou pegar o nome do arquivo agora.
Deixa eu só minimizar isso aqui. Pegar a aula de 116 e o nome do arquivo, que é esse aqui. Ó. Ok? Vamos colar aqui. Certo? E agora eu preciso dizer para onde esse arquivo vai. Tá? Então, para onde que eu vou copiar esse arquivo aqui? Nesse exemplo, eu vou jogar ele para dentro da mesma pasta 116, só que eu vou criar um novo arquivo, aliás, uma nova pasta, onde eu vou dizer cópia. Tá? Cópia. Então, eu vou dizer que ele vai para cópia, aí eu tenho que utilizar aqui o caractere de maior, cópia, contrabarra, e o nome do arquivo que eu vou utilizar aqui para renomear, certo? Então, eu vou fazer aqui, vou renomear para teste.prt, certo? Vou dar um Enter. Vamos dar uma olhada aqui agora no diretório, e aqui está o arquivo que a gente copiou. Tá? Nós copiamos esse aqui, o projeto assembly, para dentro do diretório cópia, e o arquivo é o teste.prt. Ok? Só que tem um detalhe. Nessa cópia que ele fez, ele não levou a estrutura toda do meu assembly, certo? Então, essa não é a forma da gente copiar esse arquivo. O que esse arquivo faz aqui? Ele lista para a gente onde está todos os componentes da montagem. E é isso que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar ele para pegar a lista de endereços, os paths, onde estão cada componente, certo? Então, nós vamos voltar aqui para o prompt de comando. E aqui no prompt de comando, nós vamos fazer o seguinte, eu vou digitar aqui o gpc, eu vou apagar tudo isso aqui. O que eu fiz aqui foi só apertar a seta para cima ou para baixo, tá, pessoal? Então, eu apertei aqui seta para cima, ele já mostrou o comando anterior. Então, você pode estar utilizando isso aí também para não digitar tudo. Eu vou colocar só o gpc, aí o endereço completo de onde está o meu assembly. Tá? O gpc e o endereço completo de onde está o meu arquivo de assembly. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, onde está cada componente. Olha só, ele mostra todos os componentes que fazem parte da minha montagem. E é esta listagem aqui que eu preciso. Esta listagem me diz onde está cada componente. E, partindo dela, eu vou fazer um copy. Então, aqui, se eu fosse criar aqui no ambiente de DOS mesmo, eu poderia fazer um copy, aí, pegar essa estrutura aqui, desse lugar aqui, e passar para um outro diretório. Só que eu teria que fazer isso no braço, um a um. E a gente vai criar um aplicativo para fazer isso, que vai percorrer essas linhas, cada linha dessas, e vai copiar esse arquivo para dentro de um único diretório que a gente vai definir, certo? Então, o gpc, basicamente, o uso dele para nós é esse aí. É a gente listar onde estão cada componente, onde está cada componente que faz parte da nossa montagem, certo? Vou dar um CLS aqui para limpar. Vou deixar na tela por enquanto. E vamos para cá. Então, eu vou criar um novo projeto aqui. Estou fazendo, como eu disse, no Visual Studio Ultimate 2013, mas a versão Express é a mesma coisa. Tudo que eu fizer aqui, vocês podem fazer na 2010, na 2012, tá? Não tem mistério nenhum. E a 2013, a versão Express, é só para quem tem o Windows 8. Então, vamos lá. Vou criar um novo projeto. Esse projeto ele vai ser do tipo Visual C Sharp, Windows Desktop, tá? E vai ser um Windows Form Application. Ok? Eu vou criar aqui um novo diretório, eu vou botar projetos e eu vou criar ele numa pasta chamada cópia assembly. Assemblies, para copiar assemblies, tá? Cópia assemblies. Pronto, vai ser aqui dentro. Seleciono a pasta. O nome do meu arquivo, vocês podem dar o nome do meu projeto, né? Que esse nome vai ser o nome do executável também. Vocês podem dar o nome que quiser, tá? Eu vou colocar aqui copy assemblies. Copy assemblies. Tá? Feito isso, vou dar um OK.
É importante salientar, pessoal, que essa aula ela não é para mostrar e nem para ensinar programação em C Sharp, ou seja, qual for a linguagem, nem também para falar sobre o Visual Studio, e sim para falar como criar esse executável ali, tá? O Visual Studio é super simples, a partir do momento que vocês instalarem a versão Express, vocês já podem fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, que tudo vai funcionar, tá? Logicamente, vocês vão ter que instalar o .NET Framework, tá? Mas isso quando instala o Visual Studio, se você não tem o Framework, ele já exige que você instale o Framework e já faz download, enfim, ele já vem o pacote todo para instalação, tá? Vai demandar uma internet boa de vocês, porque ele faz download da internet. Ele baixa um arquivo bem pequenininho, executável, que é só para fazer a instalação, para iniciar a instalação, mas a instalação é online. Tem um arquivo offline, tem que procurar lá no site da Microsoft, tem um arquivo de instalação offline, só que também é um arquivo bem pesado. Então tem essa opção. Mas a opção de instalação online, para quem tem internet boa aí, bota para rodar e ele vai baixar da internet todas as atualizações, tudo que for preciso, todos os pacotes de instalação, tá? Beleza, vamos lá então. Aqui eu tenho um formulário, certo? É como mexer uma imagem, imaginem como uma imagem. Então eu posso ampliar ou reduzir o tamanho dele através dessas alças aqui. E a configuração desse formulário, ou de qualquer controle que a gente colocar aqui, ela é baseada nessa caixa aqui de propriedades, tá? Eu vou grampear ela aqui, ó, auto-hide, para ela ficar visível sempre. E aqui nós temos as propriedades que eu quero setar desse formulário. Quais são as propriedades que eu vou setar? Eu vou clicar nesse botão aqui para colocar de ordem alfabética, tá? Fica muito mais fácil de visualizar. Porque, por exemplo, eu vou trocar aqui o nome do formulário. O nome é uma propriedade que eu vou chamar ele, tá? Então, eu vou chamar aqui de F principal. Formulário principal, tá? O título que tem lá em cima, ó, é a propriedade text. Então, eu vou trocar aqui para copiar, vou colocar em português mesmo, montagens e seus componentes. Pronto, então é o título lá de cima, tá? Esses botões, essas outras propriedades aqui, nada disso eu vou mexer. Vou trocar aqui Windows State normal, eu vou colocar só o Startup Position para que ele fique no centro da tela. Sempre que abrir, ele vai abrir no centro da tela, tá? No meu caso, inclusive, ele vai ter um probleminha, porque como a resolução do meu computador é muito grande, eu preciso gravar numa resolução menor, então eu vou ter que puxar ele para a área de gravação, mas não tem problema não. Então vamos lá, eu vou abrir aqui esse painel, que é o painel de ferramentas, a Toolbox, que fica aqui à esquerda, tá? Por padrão, o Visual Studio sempre carrega essas janelas nesse local aqui, não tem como ser diferente. E aí eu vou abrir aqui essa aba aqui, ó, Common Controls. Dessa aba eu vou colocar aqui, vou dar 2 cliques ou arrasta, tá? Tanto faz, pode arrastar, vou colocar um botão, ou então dar 2 cliques. Por exemplo, deixei selecionado o formulário e vou dar 2 cliques. Olha, aí ele adiciona. Como o Visual Studio é orientado a objetos, então eu também posso fazer o seguinte, ó, Ctrl C no botão, clico no formulário, Ctrl V. Ele vai criar o botão 3. Vai ser um novo botão com novas propriedades, tá? Então, eu vou precisar de 3 botões. E vou precisar também de caixas de texto. Então, eu vou pegar aqui o text box, ó, vou dar 2 cliques, ele vai jogar para cá. Eu vou organizar aqui. Deixa eu até esconder. Essa aqui eu vou esconder agora. Vou colocar aqui. Quando a gente chega próximo também, ele tem uma margem ali, ó, pode deixar nessa margem, tá? Esse primeiro botão, propriedade que eu vou mudar dele aqui, ó. Opa! Propriedade que eu vou mudar. O name eu vou chamar de btn copiar assembly. Copiar assembly. O texto dele. Iniciar cópia da montagem. Ficou pequeno, né, o botão, mas a gente vai ampliar aqui, ó, para deixar ele em 2 linhas. Vamos mudar aqui algumas propriedades de fonte. Vou abrir o sinalzinho de mais. O tamanho eu vou botar aqui 11. Vou colocar bold.